Queridos, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Aliás, primeiro não, capítulo 11. Gênesis 11. Na semana passada, queridos, nós tratamos Neemias capítulo 3 e nós falamos que a estratégia de Neemias na reconstrução do templo, uma delas, e conforme a necessidade, era fazer com que alguns soldados e construtores tanto guardassem os operários e a construção, mas também continuassem levantando os muros, cada qual diante da sua própria casa. Cada grupo de pessoas, famílias reunidas, próximas umas das outras, mas juntas, em frente à própria casa, levantando e reconstruindo muros de proteção à cidade. E aí, queridos, eu gostaria de lembrar que as nossas casas são como muros para a cidade. Mais do que a cidade ser muro para as famílias são os muros de proteção que a cidade precisa. Segunda coisa, nós temos aqui em Botucatu, eu não sei se o nome correto é isso, muralha digital. É muralha digital mesmo? É isso mesmo, muralha digital. Todo carro que entra na cidade é filmado e tem um centro de identificação para ver todas as pessoas que estão entrando através de carros, os carros que estão entrando na cidade. Isso gera um senso de segurança. Eu quero dizer que há uma muralha não digital, mas uma muralha celestial em torno da sua casa, da minha casa, da nossa casa, que é o próprio Senhor que tem os seus olhos voltados para nós, para nos proteger e para nos guardar como família em tempos tão difíceis. Mas assim como lá em Neemias 3, que tem aquela lista de famílias, e nós não entramos em detalhes daquelas famílias, as famílias são imperfeitas. Como então pegar famílias imperfeitas e torná-las muralhas seguras para a cidade? Só há uma forma: contarmos com a graça perfeita e soberana do nosso Deus para nos proteger, para nos guardar, para cercar a família, para que onde abunda a imperfeição das famílias, a imperfeição do marido, a imperfeição da esposa, a imperfeição dos pais, a imperfeição dos filhos, a imperfeição dos irmãos, a imperfeição dos parentes, superabunde a graça soberana, poderosa e salvadora de Jesus. É exatamente nessa perspectiva, queridos, que nós gostaríamos de tratar nesse mês de maio, que nós consideramos o mês da família. No mês da família, nós temos que ter consciência das nossas imperfeições, mas vivemos seguros, debaixo da proteção dessa graça perfeita e redentora de Jesus, sabendo que Deus mesmo haverá de suprir aquilo que nós, na nossa imperfeição, produzimos nos nossos relacionamentos familiares. E nós queremos pegar os patriarcas, Gênesis 11 até Gênesis 50, como uma ilustração de como a graça de Deus protege as famílias. E hoje nós queremos falar sobre Abraão. Abraão, queridos, a sua história começa aí no capítulo 11, versículo 27, nós temos aqui Terá, que era o pai de Abraão, junto com 3 outros filhos, 2 irmãos de Abraão. Capítulo 12, nós temos o trecho mais conhecido a respeito de Abraão, que é o seu chamado, a ordem de Deus, para que Abraão saísse da sua terra, e o texto diz assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. O chamado de Deus e a proteção de Deus sobre Abraão começa com uma ordem que nem sempre nós gostamos: deixa. Nós sempre traga,
venha. Mas a ordem e a proteção de Deus sobre Abraão começa exatamente nessa perspectiva: deixa sua terra, deixa sua parentela, deixa tudo e vá para onde eu vou mostrar para você, farei de você. É interessante que Deus não diz, você se tornará uma grande nação, mas farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Tudo que a gente quer, uma bênção dessa. Eu vou abençoar você, você vai ficar rico, famoso, vai ter tudo que quer, e mais, você será pai de nações. Gente, se a gente fosse pai de uma família rica e poderosa, a gente já ia estar satisfeito. Imagina Abraão com aquela promessa, você vai ser pai de nações. E aí ele diz, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você, todas, presta atenção nessa todas, queridos, todas as famílias da terra serão abençoadas, todas as famílias da terra serão abençoadas. Queridos, o grande erro, o grande pecado de Israel, exclusivismo. Eles esqueceram que o pai de Israel, Abraão, o nosso pai da fé, ele foi abençoado para que muitos fossem abençoados, aos bilhares, aos bilhões. E nós não podemos nos esquecer que nós existimos para sermos instrumentos de Deus, para que outros sejam abençoados através de nós. Hebreus capítulo 11, eu volto aqui, pode manter sua Bíblia aqui em Gênesis 12 mesmo, mas Hebreus capítulo 11, aquele texto que fala sobre os heróis da fé, fala dos grandes heróis, e Abraão, lógico, é um deles, e diz que Abraão esperava não só uma nação, uma grande nação, as famílias da terra abençoadas, mas que ele esperava a cidade que tinha os seus alicerces, que era planejada e que era construída pelo próprio Deus, a cidade celestial. Os olhos de Abraão iam muito além daquilo que pudesse construir aqui, mas tinha uma visão daquilo que Deus poderia construir e fazer. E assim o texto lá continua, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como as areias da praia. Uma nação numerosa, incontável. Conta as estrelas, se é que pode. Conta os grãos de areia. Você é capaz, Abraão? Assim será a sua família, assim será o seu povo, assim será a nação que for gerada através de você. Queridos, embora Abraão tenha essas promessas de Deus, Abraão pisou na bola um monte de vezes. E eu queria falar mal de Abraão aqui, não no sentido de diminuir a imagem de Abraão, claro, mas no sentido de percebermos, queridos, de que quando a gente pensa em Abraão, a gente pensa em Samuel, a gente pensa em Davi, a gente pensa naqueles personagens bíblicos maravilhosos que a gente vê na Bíblia. A gente tem uma imaginação limitada, porque a gente pensa nesses homens ou mulheres da Bíblia como pessoas que não eram como nós. E a Bíblia deixa muito claro que esses homens eram homens comuns como qualquer um de nós. Abraão, por exemplo, ele pisou muito na bola. Abraão foi testado, queridos, em relação à sua fé. Em alguns momentos ele foi aprovado, especificamente em relação a Isaac, nós vamos falar de Isaac depois. Mas muitas vezes Abraão pecou porque lhe faltou fé, lhe faltou confiança, lhe faltou a certeza de que aquele
Deus que prometera fazer dele uma grande nação, e essa grande nação ainda não existia, será que Deus falharia? E Abraão falhou, porque lhe faltou a fé de, não, Deus vai cuidar de mim, Deus vai me proteger, Deus vai fazer o que eu preciso. Às vezes, queridos, nós falhamos porque nos falta a fé. Abraão foi testado quanto a passar fome. Passar fome. E eu sei, queridos, que talvez alguns aqui, eu já passei, especialmente quando criança, adolescente, muitas dificuldades financeiras, mas eu não posso dizer que eu passei fome. Passei muita vontade, mas não fome, jamais. Mas se alguém passar fome, você está disposto a negociar o quê? O quê? Para saciar a fome. Se você vê um filho pedindo, pai, eu estou com vontade de comer pipoca. Só compra pipoca? Não, filho, não vai dar para comer pipoca. Abraão falhou. Abraão falhou. Abraão, queridos, ele foi testado em relação à integridade como marido. Abraão, queridos, como marido, ele pisou na bola feio, muito feio. Ele era casado com Sara, mas Sara tinha um problema de saúde, ainda que a gente não saiba que, aliás, a gente pode afirmar que era Sara era estéril, a Bíblia diz, né? E embora Abraão amasse Sara, Sara não podia lhe dar filhos. E quando Abraão foge, sai de Canaã e vai para o Egito para fugir da fome, chega lá, diz a Bíblia que Sara era muito bonita. E quando ele vai chegando no Egito, ele vira para Sara e diz: Sara, deixa eu te falar uma coisa. Olha que papelão desse marido. Se por acaso eles ficarem interessados em você, se por acaso alguém quiser, te pegar, você não fala que você é minha mulher, não. Você fala que é minha irmã. Porque Abraão estava muito mais preocupado em salvar a própria pele do que salvar a vida da sua esposa, que diz o texto que Abraão amava. Que papelão, que vergonha. Depois acontece a mesma coisa lá com Abimeleque. Mais uma vez, Abraão vira para Sara e diz: Sara, não diz que é minha esposa, diga que é minha irmã, porque senão eles vão querer me matar. Abraão falhou em relação à riqueza, mas acima de tudo, queridos, Abraão falhou em relação ao ser precipitado. E na verdade eu quero destacar, no meio dessas falhas de Abraão, e eu não tenho tempo aqui para destrinchar e falar, daria para a gente falar num acampamento talvez sobre Abraão, mas aqui não vai dar para a gente falar isso. Mas eu queria destacar 2 pecados de Abraão, que são muito comuns nos dias de hoje, que é a mentira e a precipitação. A mentira e a precipitação. A mentira, queridos, é a filha mais velha da incredulidade. A gente mente, porque na verdade a gente diz assim, eu não estou falando de quem não é crente não, estou falando de crente, tá? No fundo, quando a gente mente, ou a gente, sabe aquela mentirinha que não faz mal para ninguém? Aquela mentirinha, não, pastor, é só mentirinha, de nada. É porque na verdade a gente mente porque a gente acha que a história do nosso jeito é melhor contada do que a história de Deus, como Deus a escreveu. Eu creio que a história que eu estou contando é muito mais legal, muito mais divertida, traz muito mais solução do que a solução que Deus pode dar para aquela situação. E aí a gente tenta dar um jeitinho nessa história, qualquer que seja a história, para resolver as coisas.
Queridos, fé em Deus, em Jesus Cristo, não combina com mentira. Não combina. Nós somos chamados para sermos o povo da verdade, porque é o povo que confia que Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus está no controle de todas as coisas, queridos, nós precisamos assumir um compromisso com a verdade, custe o que custar. Pastor, mas falar a verdade às vezes dá prejuízo. É verdade, é verdade. Quem diz que falar a verdade sempre vai nos trazer benefícios? Onde está escrito isso? Só no reino dos céus. Mas no dia a dia dos negócios, dos relacionamentos, uma mentirinha resolve tanto determinada situação. Ora, uma mentirinha tão leve, tão boa, tão bobinha, que não vai fazer mal para ninguém. E a precipitação? A precipitação, queridas, é a filha mais velha da ansiedade. E a ansiedade também nada mais é do que uma irmã gêmea da incredulidade. A gente precipita porque a gente tem pressa. A gente não é capaz de esperar o tempo de Deus. E aí é interessante a gente olhar para a história de Abraão em relação a essas coisas. Abraão vive e várias vezes Deus diz para Abraão, não só em Gênesis 12. Várias vezes Deus lembra Abraão, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. E Deus aparece de um jeito, e Deus aparece de outro, e fala de outro, e manda sinal daqui, manda sinal dali, mas o tempo está passando. E Abraão está ficando velho, e a Sara, embora fosse 10 anos mais nova do que a Abraão, também está ficando velha. E agora? Cadê o filho? Cadê o filho? Cadê o filho? Cadê o filho? De repente, Sara tem uma grande ideia. Já sei, Abraão, já sei. Deus prometeu um filho para nós, mas quem sabe não é através da Agar. Agar era uma escrava. Talvez uma menina novinha, a Bíblia não fala da idade, mas com certeza não tinha as mesmas limitações de Sara. E aí Sara diz para Abraão, Abraão, vai lá, tudo bem, pode deitar com a Agar lá, eu não vou ficar com ciúme não. Quem sabe, através dela, a gente não tem um filho. Deus não pode dar o filho do jeito que a gente gostaria, então vamos fazer do nosso jeito. Deus não resolve o nosso problema do jeito que a gente quer, no tempo de Deus, então vamos dar um jeitinho, do nosso jeito. E talvez, aqui apenas conjecturando, né? Talvez Abraão tivesse perguntado para Sara, Sara, mas será que a gente deve fazer isso mesmo? Não, Abraão, você já deixou que os egípcios lá me pegassem? Agora você pegar uma escrava aqui, tudo bem, faz parte da cultura, a gente pode ter um filho através da escrava. E Abraão topa, porque ele está ficando velho. Ele já está aqui com seus 80 e poucos anos. Ele diz, um homem com 80 e poucos anos, Sara com 70 e poucos anos, não vai dar mais nada não. Passou o tempo, Deus prometeu, mas Deus esqueceu de cumprir a promessa. E lá vai Abraão deitar com Agar, Agar fica grávida, e a gente conhece a história, e até hoje, e até hoje é hoje mesmo, esses irmãos, filho de Agar, filha de Sara, brigam entre si. Uma multidão imensa, gerada por um único homem, Abraão. Mas quando ele se precipita, ele gera uma confusão que já dura 2.000 anos. Que 2.000 anos? Pelo menos 4.000 anos.
Queridos, absolutamente nada justifica a ação de Abraão e de Sara. Nada. Especialmente pelo fato de olharmos para Abraão e vermos em Abraão um símbolo do que nós chamamos o viver pela fé. Mas apesar disso, Abraão está lá na lista dos pais da fé. Quando a gente quer falar de alguém que nos traz estabilidade e segurança histórica, a gente vai lá em Abraão. Quando a gente olha para a genealogia de Jesus, a genealogia de Jesus vai lá em Abraão. Em um dos evangelhos, inclusive, não começa com Adão, começa com Abraão. E Abraão faz parte da essência daquilo de quem nós somos hoje. Por um lado, queridos, nós devemos nos consolar porque a graça de Deus ultrapassa essas nossas limitações e essas falhas. Por outro lado, assim como Abraão, nós também devemos nos envergonhar, porque às vezes a nossa incredulidade, tanto no que Deus vai fazer, tanto quanto no quando Deus vai fazer, nos leva a pecarmos vergonhosamente contra Deus. E pecando contra Deus, sempre o nosso pecado contra Deus é o pecado contra alguém, especialmente contra os mais próximos. Daí, algumas coisas, queridos, que eu queria colocar aqui, tomando a história de Abraão, e eu usei essa história aqui de Sara, com Agar, com Abraão aqui, apenas como ilustração de tanta coisa que a gente poderia falar sobre Abraão. Mas eu gostaria de tomar essa história, ou a vida de Abraão, que vai até lá no capítulo 25 de Gênesis, para tentarmos trazer para nós alguns desafios e algumas lições que são importantes, porque nós também lidamos tanto com a incredulidade, com a dúvida, com o medo, com a insegurança, mas também com a precipitação. O que nós podemos aprender, queridos, sendo tão imperfeitos quanto Abraão, ou mais imperfeitos do que Abraão, mas servindo o mesmo Deus perfeito, que tem a mesma graça e que nos oferece a mesma perfeita graça que nós vemos em Abraão. Algumas coisas, queridos, essa semana que Deus falou ao meu coração e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E algumas coisas aqui têm a ver não apenas com essa história, mas com a história toda de Abraão e Sara. A primeira lição, ou o primeiro desafio é lembrarmos que a graça perfeita de Deus nos dá uma nova identidade. Quem é você? Quem somos nós? A partir do nosso documento, nós temos o nome, data de nascimento, naturalidade, o nome dos nossos pais e mais algumas informações, a nossa digital, aquilo que nos identifica. Somos cidadãos brasileiros, é a nossa identidade. Mas em Cristo Jesus, quem nós somos? É interessante que quando Deus entra em aliança com Abrão e Sarai, Deus vira para Abrão e diz: Abrão, você não será mais Abrão, mas você será Abraão. É outra identidade, é outro nome, é outra percepção da vida e da história. Você não vive para satisfazer apenas a você mesmo, mas você vive para satisfazer a mim, que tenho um plano e decretos para serem realizados através de você, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas até Jesus e depois de Jesus. E Sarai agora se torna Sara. Não é Sarai, não é aquela que tem o ventre vazio, mas é aquela que vai gerar alguém. Mas vai gerar alguém a partir do seu relacionamento, da sua dependência e da sua confiança em Deus. Queridos, isso para mim gera uma transformação radical em quem Abraão é e em quem Sara é. Muda-se o próprio nome, já não é Abrão, é Abraão.
Não é Sarai, é Sara. Assim como antes era Saulo que se transformou em Paulo, grande homem de Deus, mas só se transformou num grande homem de Deus quando disse: pode mudar tudo, inclusive o meu nome. A pergunta é: quais são as áreas, ou em que, se Deus fizesse uma visita para você, ao seu coração, nos moldes de Abraão e Sara, o que Ele mudaria em você? Ele mudaria só seu nome? Ah, eu não gosto do meu nome, oh Deus, dá para o Senhor arrumar um nome mais bonitinho para mim? Será que seria só isso? Transformação. A graça perfeita de Deus muda quem somos, a partir do momento em que nós somos encontrados por Ele. Segundo desafio, queridos, a graça, a perfeita graça de Deus nos toma e direciona a nossa vida para que os propósitos dele sejam realizados em nós, apesar de nós. Apesar de nós. Eu não sei se você já se surpreendeu algumas vezes por perceber que Deus fez alguma coisa através da sua vida que você jamais imaginou acontecer. Eu não sei quantos aqui já tiveram alguma experiência de orar por alguém e, surpresa, Deus ouviu e Deus respondeu a sua oração e um milagre aconteceu. E alguma coisa nova, diferente surgiu, um milagre. Eu já compartilhei com os irmãos aqui de oração que eu fiz completamente descrente, mas de repente Deus tomou as minhas palavras e algo extraordinário aconteceu. E aí eu não tenho mérito algum, eu já contei isso aqui. Mas que privilégio, queridos, sermos úteis nas mãos de Deus, apesar de nós. Abraão, esse homem imperfeito, marido que pisava na bola com Sara, sua mulher, marido que tratou mal, mandou a escrava com um pouquinho de comida, com pouca água para o deserto, uma maldade imensa, literalmente levando seu filho, levando essa escrava para o deserto, para que eles morressem no deserto. Que coisa horrível! Mas Deus tinha propósitos muito maiores do que tudo isso. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que Deus deseja fazer através de você? Você já perguntou isso? E você já respondeu essa pergunta? Eu vim a esse mundo com que motivo? Com que razão? O que Deus colocou só nas minhas mãos para só eu fazer? Queridos, você não é apenas mais um no mundo, mais um no universo. Deus o colocou no universo, no mundo, mas certamente Deus tem propósitos para usar você de alguma forma. E cabe a você perguntar a Deus: como o Senhor deseja me usar? E descobrindo isso, dizer: Deus, então me usa, e me usa mesmo. Eu estou aqui, que eu seja usado e útil nas tuas mãos. Terceiro lugar, eu aprendo com Abraão, queridos, que antes de ser pai de uma nação, de uma multidão que não pode ser contada, eu preciso aprender a ser um bom marido. Um bom marido. A história de Abraão, ela é moldada a partir do relacionamento dele com a sua esposa. Muitos pais aqui, muitas mães, e quando eu falo pais, eu estou me referindo a pais e mães. Muitos pais, ou talvez 100% dos pais que estão aqui, querem ser um ótimo pai. Rafael está aqui, Alice quase nascendo. E ele com certeza já deve estar fazendo a pergunta de Manoá: e agora, Senhor, o que eu devo fazer com essa criança? Outro dia eu peguei o Rafael com ciúme da Alice. A Alice nem nasceu, ele já estava com ciúme da Alice.
Agora, antes de ser um bom pai, ele precisa ser um bom marido. A Brena, antes de ser uma mãe extraordinária, precisa ser uma boa esposa. Teve uma vez, queridos, eu não sei se eu li ou se eu ouvi, uma frase que dizia assim: se você quer demonstrar amor para seu filho, ame o pai ou a mãe deles. Tem muito pai e mãe querendo comprar o amor, a atenção dos filhos, mas não consegue porque é um péssimo marido, é uma péssima esposa. Péssimos. Queridos, não espere. Não espere abençoar a vida do seu filho ou da sua filha, se você não for um marido excepcional ou uma esposa extraordinária. A bênção sobre os nossos filhos dependem basicamente da forma como nós nos relacionamos. Vou puxar a sardinha para o meu lado. Normalmente eu não faço não, mas eu vou fazer isso hoje aqui. Meus filhos não são perfeitos, nenhum deles, nenhum dos três, mas são extraordinários. E já teve alguém que perguntou: pastor, qual que foi o segredo? Algumas pessoas têm admiração, eu me lembro de uma pessoa especificamente, que não é nem do nosso meio. Qual é o segredo? Eu fiquei pensando, aí disse: não sei. Hoje eu teria uma resposta. Tentar ser o melhor marido que eu puder ser, para amar essa mulher que Deus colocou nas minhas mãos. O segredo para ser um bom pai, uma boa mãe, é ser um bom marido ou uma boa esposa. Maridos, levanta a mão aí os maridos. Quem é casado aí, levanta. Seja corajoso, levanta aí. Meu irmão, seja um bom marido, o melhor que você puder ser. Pode baixar. Mulheres casadas, isso, aí ó, tem marido até ajudando a levantar a mão da mulher bem alto. Levanta aí alto, Lohane. Minha irmã, seja a melhor esposa que você puder ser, para que a sua casa seja abençoada. Começa por aí. E Abraão precisava aprender isso. Enquanto ele não aprendeu isso, ele não se tornou pai segundo a promessa de Deus. Quarto lugar, só a graça perfeita de Jesus nos faz olhar mais para o céu do que para a terra. Só a graça de Jesus é capaz de nos fazer olhar mais para o céu do que para a terra. Nós amamos a terra e o que tem na terra. E para falar a verdade, temos medo, às vezes, do céu. Outro dia, conversando com uma pessoa que não é aqui da nossa igreja, ele preocupado se no céu ele ia conhecer ou não as pessoas. Porque ele diz: porque se eu não encontrar, esse é um marido apaixonado, tá? Porque se eu não encontrar minha esposa lá no céu, o céu não vai ser céu. Eu acho que vai conhecer. Eu não tenho nem dúvida, eu nem acho, eu tenho certeza que vai conhecer. Mas a nossa discussão não é essa aqui não. Lá no céu você vai ser muito mais inteligente do que você é aqui. Se aqui você reconhece, imagina no céu. Mas deixa isso para outra hora. Mas queridos, e se faltar alguém? O céu é maior do que isso. E se a sua casa na sua mente lá for pior do que a sua casa aqui? Que medo bobo. Agora, às vezes a gente tem medo de morrer. Ô pastor, isola, isso não é coisa de crente não. Você isolou aí, está amarrado no nome de Jesus. Não isola não, que isso é bênção, porque um dia nós vamos. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai aí da sua tenda. Abraão e Sara, lá dentro da tenda. Lembrem, a tenda era o lugar de Abraão e Sara fazer amor, gerar filhos. Aí Deus diz para Abraão: Abraão, sai daí.
Para um pouquinho de olhar para Sara, deixa a Sara quietinha aí, ó, e vem para cá. Olha para as estrelas. Olha. Não tinha luz elétrica naquela época, não tinha iluminação pública, nada. Certamente o céu lindo, com estrelas, planetas e galáxias aparecendo aos olhos de Abraão. E Deus vira para ele e diz: conta, pode contar, vai. Não dou conta, Senhor. Pois é, vai ser assim a sua descendência. Se você puder contar as estrelas, você vai ser capaz de contar aqueles que virão depois de você. Mas sai da tenda, olha para o alto, para de olhar para a terra, para de olhar para Sara, achando que Sara é a solução dos seus problemas, ou talvez colocando a culpa na Sara que não podia gerar um filho, ou talvez pelas circunstâncias tão difíceis e aquela promessa tão esperada e tão aguardada deixando de acontecer. Olha para o alto. Queridos, a gente peca tanto dessa forma. A gente olha para o governo, a gente olha para o jornal, a gente olha para as previsões econômicas. Tem crente que olha até para horóscopo. Fica parecendo piada, mas não é não. De vez em quando tem crente: pastor, o senhor é que signo? Já me perguntaram, já quiseram saber qual que era meu signo. Vale para dar presente, mas para saber ler minha sorte, não. Olha para o céu, querido. Não olha para a conta do seu banco. Não olha para a sua casa, não olha para quem está do seu lado, não olha para o governo, não olha para as perspectivas desse ano, não olha para aquilo que você acha que vai ser bom, que vai ser ruim. Não, olha para o alto, conta as estrelas. É Deus que está no controle de tudo. É o Deus cheio de graça, que mantém as estrelas no lugar e dá nome a cada uma delas. E nos convida a viver nesse imaginário da grandiosidade, não apenas de quem Deus é, mas do que Deus é capaz de fazer. Conta as estrelas, olhe para o céu, olhe para o céu. E aí, queridos, quando Abraão faz isso, Deus vira para Abraão e diz: Abraão, olha, você não imagina, o ano que vem, eu vou voltar, mas no ano que vem, quando eu voltar, sabe o que vai acontecer? Sara vai estar com um bebê no braço. Sara estava atrás da porta, ou da cortina, né? E diz que ela riu. Imagina, gente, a Sara tinha 89 anos. Ela riu. Você não riria? Eu iria rir. A gente não pode falar mal da Sara não, porque se alguém falasse um negócio desse aqui no nosso meio, o pastor está de brincadeira, né? O pastor endoidou de vez. E Sara riu. Agora olha o que aconteceu, queridos. Quando Sara riu, Deus vira: Sara, por que você riu? Não, eu não ri não. Ainda mente. Não ri. Claro que riu. Às vezes a gente quer manter a pose. A gente quer: não, eu creio, claro. A graça de Deus, o poder de Deus, os milagres de Deus. Claro, você está rindo, está tirando sarro das promessas de Deus, está escarnecendo a palavra, a escritura de Deus, as promessas de Deus. Pare. E Abraão também. Abraão riu também. Senhor, 99 anos, não tinha Viagra naquele tempo, não. Promessa se cumpriria, não ria, não dê gargalhadas de coisas que Deus prometeu que ainda não aconteceram. Elas podem estar a caminho, assim como Isaac estava a caminho, e Abraão e Sara não imaginavam. E aqui, queridos, há um grande desafio para mim e para você. Quais são as grandes promessas de Deus para minha
e para a sua vida que estão a caminho. Você já pensou nisso? Já perguntou isso para Deus? Mas não pense, queridos, nossa, eu vou pensar aqui numa promessa de Deus. Esse ano eu vou ganhar na Mega Sena. Não, faz isso não, faz isso não. Esse ano eu vou ficar rico. Não, pode até acontecer, queridos, mas pense no olhar para o céu, contar as estrelas, olhar menos para a terra e olhar mais para a eternidade. Lucas, peça para a Thalita providenciar a subida das crianças, por favor. Conta as estrelas, veja o que Deus quer, pode e fará. Não se contente com pouco. C.S. Lewis diz que o grande problema dos crentes não é querer ser feliz ou alegre, é pedir pouco para Deus. E esse pedir pouco, C.S. Lewis está dizendo, pede casa, dinheiro, carro, fama, tal. Deus tem muito mais, muito mais. Abraão queria um filho, Deus estava prometendo uma nação cujos cidadãos não podiam ser contados. E por fim, queridos, a perfeita graça de Deus transforma o nosso riso de incredulidade no riso da alegria por vermos as promessas de Deus cumprindo na nossa vida. Queridos, quando os homens vão até Abraão, Sara e ele riram de Deus. Aquele era o riso da vergonha, da incredulidade, da pouca fé, de não levar Deus a sério, de achar que eles podiam ser Deus no lugar de Deus. Era o riso sarcástico de quem já estava cansado de esperar pelo cumprimento de uma promessa. Mas agora, Gênesis 21, no nascimento de Isaque, eu acho muito interessante, a palavra de Sara é: o Senhor me fez rir. O Senhor me fez rir. Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão se alegrar comigo. Promessa de Deus, queridos, são promessas que geram prazer e alegria no nosso coração. Fomos criados para o prazer de Deus, fomos criados para experimentarmos da alegria de Deus. Por isso, nosso tema esse ano é experimentar a alegria com A maiúsculo, a alegria que vem quando nós olhamos para o alto e olhamos para o céu. E daí, queridos, Deus dá essa alegria para Abraão e Sara e oferece o Isaque. Está aqui o Isaque, olha, Sara, está aí. Quem você queria, o Isaque, nas suas mãos. Passam-se aproximadamente 14 anos. Isaque, na nossa contagem aqui, um pré-adolescente, para adolescente, né? Esse período de transição. E Isaque está lá no campo com seu pai, e Deus vem e fala para Abraão: Abraão, lembra que eu te dei um filho? Que você tentou sempre do seu jeito e não deu certo, e na hora que foi do meu jeito, deu certo. Sim, senhor. Pois é, eu continuo no controle, e agora o que eu quero é que você me ofereça o seu filho em sacrifício. Sabe o que eu acho interessante, queridos? Primeiro, Abraão não vai conversar com Sara. Abraão é o homem da casa, é o pai de Isaque. Ele toma Isaque e vai, só, nada mais, nada menos. Um homem que agora sabia da sua autoridade espiritual e que, ouvindo a voz de Deus, ele não tinha que discutir ou questionar isso com quem quer que fosse. E diz que no outro dia, pela manhã, ele saiu. Segundo lugar, ele agora sabe ouvir a voz de Deus e ele sabe que a melhor alternativa é obedecer, e ele obedece. Mas que ordem estranha, Deus deu, agora quer tomar? Deus deu e agora quer desmanchar tudo aquilo que ele fez? Como assim?
mas Abraão vai firme. Entre ter o coração quebrantado com a morte do próprio filho e obedecer a Deus, ele faz a escolha da obediência. Imaginem, queridos, você tendo plena convicção de que Deus pede alguma coisa de nós em relação a isso. O que você faria? Tem gente, certamente, que não obedeceria a Deus, mas tentaria proteger o seu filho do seu jeito. E aí diz lá, a Gênesis capítulo 22, que Abraão sai com Isaque para o lugar onde Deus tinha dito que ele deveria ir, e ele vai. Numa cena muito semelhante à de Gênesis capítulo 12, vá para o lugar que eu vou te mostrar. E ele vai para o lugar onde hoje, aliás, não hoje, mas onde Salomão construiu o templo em Jerusalém. E naquele lugar, Abraão prepara tudo, amarra o seu filho, tem o fogo preparado, tem o cutelo na mão, e ele está pronto para sacrificar o seu filho a Deus. De repente, ele ouve do céu uma voz dizendo: Abraão, pode parar. E aí a voz do céu diz: agora eu sei que você não me negou nem o seu único filho, o filho do seu coração. Agora eu sei que você me entregou até o seu filho. O que Deus precisa dizer para você agora, queridos? E que Ele ainda não pôde dizer: agora eu sei. Agora eu sei. Agora eu sei que você é fiel. Agora eu sei que você é um homem de Deus, um homem íntegro, reto, um homem confiável, um homem que ama a palavra de Deus de verdade. Não é apenas uma fantasia de crente, mascarado de crente de evangelho. Não, agora eu sei que você é um homem de honra mesmo. O que Deus está esperando para dizer para você? Agora eu sei. Nós precisamos pensar nisso, queridos. O que Deus está aguardando que mude na nossa vida, para que Ele diz: agora eu sei quem você é de verdade. Eu quero convidar